mistério que inspirou até uma aventura do personagem Indiana Jones no cinema, a busca pela Arca da Aliança, um dos objetos mais misteriosos da humanidade. Os cientistas querem saber como era e o que aconteceu com essa caixa tão procurada. Uma caixa sagrada com poderes sobrenaturais. Assim é descrita a Arca da Aliança e foi construída para guardar as tábuas dos 10 mandamentos. Mas num dos maiores enigmas da história, a arca simplesmente desapareceu. Durante séculos, os estudiosos tentam desvendar o que aconteceu. A história da arca começou há 3.000 anos com a saída dos hebreus do Egito. Moisés liderava o povo liberto da escravidão. 3 meses depois de atravessar o Mar Vermelho, o grupo chegou ao Monte Sinai. Foi lá que, segundo a Bíblia, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos. Ao receber as tábuas da lei, Moisés foi instruído a guardá-las dentro de uma espécie de baú com pouco mais de 1 metro de comprimento por 66 centímetros de largura. Essa caixa deveria ser coberta de ouro puro por dentro e por fora. 4 argolas, também de ouro, eram usadas para encaixar as varas que transportavam a arca. Na tampa foram esculpidos 2 anjos ajoelhados, um de frente para o outro. A Bíblia relata que a arca tinha poderes como voar, emitir sons, raios, fogo e até mesmo matar quem a tocasse. Por isso, era carregada na frente dos exércitos durante as batalhas. Num dos episódios do Antigo Testamento, um homem chamado Uzá tentou segurar a arca para impedir que ela caísse no chão. Ao tocar o objeto, ele morreu imediatamente. Derrotar inimigos, lançar fogo, provocar doenças mortais. Seria possível explicar cientificamente os poderes da Arca da Aliança? Um estudo realizado no começo do século XX mostrou que a eletricidade pode dar pistas sobre a capacidade mortal da arca. Em 1915, Nikola Tesla, um pioneiro das experiências com a eletricidade, lançou a ideia de que a arca poderia funcionar como um capacitor, capaz de armazenar grandes cargas elétricas durante as viagens pelo deserto. Parecido com o que ocorre com um vagão de trem, que acumula eletricidade ao percorrer os trilhos num dia quente. Pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, decidiram testar essa possibilidade. Para realizar a experiência, foi construída uma arca com estrutura em forma de sanduíche, uma camada de ouro e outra de madeira. O físico explica que no clima úmido da Inglaterra é necessário usar um gerador para criar a carga elétrica. Mas no clima seco do Oriente Médio, a carga pode ser gerada pelo simples atrito da lã com o ouro que revestia a arca. Os raios produzidos mostram que a arca poderia, de fato, funcionar como um capacitor de energia. Isso pode explicar até mesmo a morte de quem tocava a arca. De acordo com o físico, a carga produzida pelo atrito da lã com o ouro poderia chegar a 60.000 volts. E quando o personagem bíblico Uzá estendeu a mão e tocou a arca, ele recebeu toda essa carga acumulada. Anos depois da construção da Arca da Aliança, os hebreus chegaram à Terra Prometida, na região onde hoje fica Jerusalém, e receberam a missão de construir um templo para abrigar a Caixa Sagrada. O rei Salomão escolheu o Monte Moriá, o ponto mais alto da cidade, para realizar a obra.
Pedras, madeiras e metais da mais alta qualidade foram usados para construir e decorar o templo. No centro dele, uma sala abrigava a Arca dos 10 Mandamentos. Só o sumo sacerdote da época podia se aproximar do objeto. Não se sabe ao certo por quanto tempo a Arca da Aliança ficou no Templo de Salomão. A última referência ao objeto sagrado aparece no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, 620 anos antes de Cristo. A busca pela Arca Perdida já foi tema até mesmo de um filme de aventura. Na vida real, arqueólogos e exploradores tentam encontrar pistas que levem ao paradeiro da caixa misteriosa. Os pesquisadores trabalham com várias possibilidades para o desaparecimento da arca. Uma delas seria o ataque de um faraó egípcio ao Templo de Salomão. A invasão ocorreu décadas depois da construção e vários tesouros foram roubados. Foi essa teoria que inspirou o filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Outra hipótese é que a arca teria desaparecido depois que o rei da Babilônia, Nabucodonosor II, invadiu o templo. Esse especialista em história das antigas civilizações explica que os babilônios gostavam muito de guardar recordações dos lugares que conquistavam e que eles descreviam em detalhes os tesouros retirados dos povos conquistados. Mas um detalhe chama a atenção. Pesquisadores jamais encontraram descrições da arca na história dos babilônios. Isso reforça a possibilidade de que a arca foi escondida pelos hebreus antes da invasão. Diversas escavações já foram realizadas nas imediações do Monte do Templo, mas os caçadores não encontraram nenhuma pista da arca na complexa rede de água que existe nos subterrâneos de Jerusalém. O Monte do Templo hoje é controlado por autoridades muçulmanas e as escavações no local estão proibidas. Enquanto a Arca da Aliança não for encontrada, esse mistério vai permanecer como um dos maiores enigmas de todos os tempos. Mas a historiadora americana Kathleen Cooney, da Universidade de Stanford, lembra: se por um lado as pesquisas tentam desvendar os episódios da Bíblia, por outro, a fé não necessita de prova material para existir.